Os melhores animes adultos para assistir na Netflix. Castlevania. Essa série de animação original da Netflix é recheada de vampiros, magia e muita emoção. Acompanhe o clã Belmont em sua luta para derrotar o poderoso vampiro Drácula. Os 7 Pecados Capitais. Essa fantasia épica se passa em um mundo fictício, cheio de criaturas místicas e demônios. 7 cavaleiros, cada um representando um dos pecados capitais, se unem para combater uma grande ameaça que pode destruir o mundo. Death Note. Um estudante do ensino médio encontra um caderno sobrenatural, capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele. O estudante usa o caderno para criar um mundo livre de criminosos, enquanto um detetive prodígio tenta descobrir a identidade do assassino em série. Bastard. Um jovem herda os poderes de um lendário guerreiro e se une a outros heróis em uma jornada para derrotar um feiticeiro maligno. Essa animação é cheia de ação e fantasia em um mundo pós-apocalipse. E aí, curtiu? Comenta e segue aí. Até a próxima!